e podemos deixar e a gente pegar a viagem. Bom, meus amigos, como podem ver, eu fui preso através de trazer essa cesta básica. Aqui é na delegacia onde me disseram para mostrar o que eu trouxe. Vocês como podem ver, a mãe do menino José, né? A gente estava aí com meus irmãos, com o Luca, dentro da cadeia, né? Aí na sala, né? Então, isso que aconteceu, mas assiste o vídeo até no final para vocês. Eu creio que esse... Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast de Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. E como vocês viram na chamada, e não é que o irmão do Joselino, o Milênio Lino, foi preso. E pasmem, ele foi preso, ele rodou uma média de 120 quilômetros para ir em outra localidade ajudar um casal de gêmeos, né? E ali eles foram surpreendidos que a polícia os prendeu. Vamos ouvir um pouco aí o Milênio Lino falar sobre isso. É uma doideira. José e a Emília. Eu recebi uma doação do nosso querido irmão Bruno, e falo partido de Moçambique. Ele recebeu uma doação de um irmão aqui do Brasil chamado Bruno para ajudar aqueles albinos, dois irmãos gêmeos albinos que vivem numa localidade muito pobre, mas pobre mesmo, uma miséria que só Deus para ter misericórdia. Bom, meus amigos, o dia de hoje é um dia muito de alegria, um dia de felicidade, porque vamos fazer algo incrível para aqueles dois gêmeos, o José e a Emília. Eu recebi uma doação do nosso querido irmão Bruno Khalili, aquele irmão que sempre nos ajuda aqui no canal. Esse Bruno Khalili está sempre ajudando o Milênio Lino aí. Ele já tem aí várias doações. É alguém aí com coraçãozaço. Bruno Khalili, um abraço. Então, olha aí o que vai acontecer. Ele vai narrar para vocês. Ele viu aquele vídeo, ele se emocionou muito e disse que Milênio, eu pretendo ajudar a família, os meninos José, Mas e Emília. Ele me mandou um valor para eu fazer algumas compras e para ir abençoar esta família. E o dia de hoje será um dia muito incrível, muito abençoado para a família, porque é uma distância de uns 100 km que a gente vai percorrer. Vocês como podem ver, o carro já está pronto para a viagem, né? E eu também... Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor dos anos 60, 70, 80. Xixová é o pico, é a montanha mais alto aqui da cidade. Nós também tocamos a música cristã. E por que eu digo música cristã? Porque são músicas tiradas de frases ou letras da Bíblia. Eu não considero como louvor. Louvor para mim, só se toca na igreja e é para Deus e não se ganha um tosta com isso. Se você ganha, se você recebe, não é louvor, é música cristã. Já estou pronto, só nesse momento vou sair para o mercado. E não esquece, né? Vê se dá um joinha, vê se curte, se compartilha, se comenta. É a forma de você mostrar que teve aqui na Rádio Web e Podcast Xixová. 38 para fazer as compras, para ir dar aos meninos, né? Porque vou comprar boné, vou comprar protetor solar, vou comprar alimento, cesta básica, muita coisa que vou comprar. E o dia de hoje vamos estar toda a família muito feliz, muito alegre, porque eles, eu creio que eles não imaginam. Esqueci o nome. Aí, eles já chegaram aí na aldeia, né?
Eu quero falar um pouco sobre essas coisas aí de Moçambique que geram esse problema com a própria polícia e uma espécie de um chefe de tribo, de aldeia, sei lá, rei, um xerife, um bate-pau, que eles chamam de soba, que todas as pessoas que entram naquelas aldeias têm que se comunicar a esse soba, senão a pessoa não pode entrar, não pode doar, não pode falar nada. O estranho é que Moçambique e Angola, eles têm esse sistema, que é um sistema tribal, onde aquelas aldeias que ele está mostrando aí só mora familiares, ou seja, aí em Moçambique tem dezenas de Moçambique dentro de Moçambique e dezenas de línguas dentro de Moçambique, ou seja, todo mundo quer ser rei, todo mundo quer, é uma bagunça. E o resultado é isso aí, um povo que vive de maneira tribal. Fica muito mais fácil de controlar, porque essas tribos familiares, elas não se entendem. A comunidade de Jaci, né? Em casa do menino José e Emília, né? Vocês como podem ver, eles estão aí. Então, nesse momento já chegamos aqui em casa. O José saiu, vamos dar um bom dia para ele. Né? Bom dia, José. Bom dia. Muito bom dia, né? Aí a criança, né, que é albina, e tem uma irmãzinha que é albina. E ele teve, né, nesse lugar e viu essas crianças na situação de miséria e resolveu ajudar. Anda, bom? Foi bom. Mamá? Quando eu hago na kisha go, ainda kumundo kama tatamini tuko na mama. Ainda katika. Ainda katika? Ainda katika forno. Forno? Sim. Ah. Anda olha para o banho. Dia ya mainha da com vídeo. Mainha? Pô, de milha? Não. Depois de chegando aqui, né, a mãe do José e a mãe da Emília, né, ela foi numa chama, né, ela disse que vai voltar, estou vendo, quinta-feira, sexta-feira, vai voltar. Estava dizendo que vai voltar hoje, mas logo à tarde, para 16 horas, à tardinha, né? Então ela foi para uma chama, né? Então a gente vai ver o que podemos fazer aqui, né? O que vamos fazer assim, de chamar essa base com eles, porque a Emília e o José estão aqui, né? Ou tentamos chamar alguns vizinhos, né? Para testemunhar alguma coisa, né? Ou avô do avô vamos tentar ver se podemos deixar e a gente pega a viagem. E aí é a hora que ele vai relatar que acabou sendo preso. Preso por quê? Por ajudar. Ou seja, para você ajudar alguém aí nessas aldeias, nessas tribos familiares, onde cada família tem um chefe. E aí, olha só o que aconteceu. Amigos, como pode ver, eu fui preso através de trazer essa cesta básica. Aqui é na delegacia onde me disseram para mostrar o que eu trouxe. Vocês como podem ver, a mãe do menino José, né? Entenda o seguinte, ele foi preso por estar ajudando essa senhora. Alguém aí chamou a polícia, que é uma polícia tribal, entendeu? Foi lá, avisou a polícia foi lá e prendeu. E o que é pior, essa senhora aí... A gente estava aí com meus irmãos, com o Luca, dentro da cadeia, né? Aí na sala, né? Então, isso que aconteceu, mas... Essa senhora que ele foi ajudar os filhos, ela não o defendeu, ela pulou fora, gente. Ela disse que só aceitaria aquela ajuda, ela falou na delegacia. O cara foi preso por ajudar a família dela. Mas ela disse na delegacia que só aceitaria aquela ajuda se ele ajudasse
toda a comunidade, que se fosse só os 2 filhos dela, ela não aceitaria. E o que é pior, eles ficaram 11 horas presos. 11. Não é 1 hora, não é 2. 11 horas. E o que mais interessante é que ele vai relatar aqui que um dos policiais lá, não sei exatamente qual, disse a ele que conhecia os vídeos dele. Aí eles foram assistir o vídeo, levaram pro capitão, pro sargento, pro tenente, ou sei lá para quem, demoraram 11 horas para liberar. Assiste o vídeo até no final, para vocês conhecerem toda a história, como vocês podem... A senhora aí, essa daí, ela não defendeu, ela pulou fora. Era só ela falar, não, ele veio aqui para me ajudar e estava liberado, mas ela não defendeu. Ela disse que só aceitaria se aquela doação fosse para toda a aldeia, senão ela não aceitaria. Vai vendo essa situação, vai vendo. Ver, o policial está aí à frente, né? Me permitiu para mostrar. Então, meus amigos, Mas eu vou deixar o link aí do canal dele, Millennium Lino, no primeiro comentário fixado, e vocês vão lá e assistam o vídeo inteiro. É uma covardia, mas na verdade Moçambique é um país, 80%, eu vou dizer sem medo de errar, 70% desse país de Moçambique e também Angola, eles vivem em áreas rurais. Mas não tem nada de errado viver em áreas rurais. Mas o problema é que áreas rurais e tribais. As cidades são tribais. Eles vivem em vilas familiares. E aquelas vilas familiares têm a sua própria lei, têm a sua própria língua e tem o seu próprio rei ou soba, ou seja lá qual é o nome que eles queiram dar. Aí você já viu, é um angu de caroço. E o país assim não progride, porque é uma casa dividida. E o que é pior, essa casa é dividida e subdividida. Se você vai em Maputo, é uma cidade grande que tem tudo, 70% das coisas que tem aqui em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro, em Nova York, lá tem. Mas saiu, tem a cidade da Beira. Saiu da cidade da Beira, é o Brasil em 1970, só que em grupos familiares. Não dá para resolver. A China era assim. Enquanto eles não apagaram a China é um país gigantesco, mas tinha 200 países dentro do país. Aquilo era uma bagunça. Até que alguém unificou. E acabou. É unificar de verdade. Aquele país que está em guerra lá, aquele que os Estados Unidos deu uma de bonzão lá, tem o mesmo problema. O país é um país de vários países dentro do país. E aí chegou lá o Estado Islâmico e tomou conta. Porque enquanto eles ficam brigando entre eles, a África do Sul, a África inteira, pensa na África do Sul, pensa no Apartheid. Por que você acha que houve o Apartheid? Bom, é porque era preto e branco. Não é porque era só isso. É porque o país era subdividido em tribos e aldeias que não se entendiam e viviam quebrando o pau de dia e de noite, se matando. Aí, os brancos, que não é besta nem nada, deixou eles brigando pra lá, eles que se matem pra lá e vamos aqui viver a nossa vida. É duro isso, mas é verdade. E vocês vê lá em Moçambique, Angola tem esse problema. Lógico que Angola tem menos,
porque Angola é muito mais desenvolvida do que Moçambique, muito mais. Entendeu? Mas ainda tem esses problemas lá, tribais, de pessoas que não admitem viver fora de tribos familiares. Mas vamos ouvir um pouco aí, um pouquinho só. Eu creio que esse será daquele vídeo muito pior, muito triste, através de eu ser preso por fazer o bem. Ainda estou aqui, né? Eu não sei se vocês se lembram do Joselino, quando o senhor Mateus estava doente, e você se lembra que ele foi lá e o homem estava no pó da rabiola, o homem estava morto, e ele chegou lá e queria levar o homem para ser internado, e esses camaradas aí, tal de Soba, não deixou ele levar. Ele teve que ir lá pedir autorização depois, e pedir autorização na polícia para levar o homem para o hospital. Só que a polícia nunca foi lá na casa do camarada lá para internar ele. Mas quando alguém quis levar ele para o médico, tinha que pedir autorização para a polícia. Vocês se lembram? O Joselino comentou isso lá. Ele não pôde levar. Então teve que ir lá se justificar. Agora, isso é um país? Isso é aldeia, isso é tribo, gente. E tribo bem... Mas agora é que vem a cacetada. Porque com a explosão da internet, dos telefones celulares, dos vídeos do YouTube, então mesmo ele sendo o país mais pobre da África, um dos países mais pobres da África, eles estão tendo acesso a esse monte de tecnologia através da China, que está entrando lá fortemente e modernizando. Então é como se você é como quando os espanhóis chegaram aqui na América do Sul e modernizasse aqueles indígenas. Pensa no conflito de ideia que eles iam ter. Eles iam pirar, como piraram. Os caras tomavam uma cachaça braba lá que pegava fogo pior do que álcool. Então jogou aquilo dentro de um balde e fez de conta que pegou a água e tacou fogo, e os caras achavam que era a água que estava pegando fogo, mas não era, era cachaça braba que eles estavam bebendo. Então é o confronto do novo, é o confronto de uma realidade e de outra realidade. Mas através das redes sociais, dessas mídias, isso vai ser quebrado. E não se esqueça, vai lá no canal do Mileno Línio e confira esse vídeo inteirinho. Eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast Rádio Web Xixová. Xixová é o pico, a montanha mais alta aqui da cidade. A Rádio Web Xixová toca o melhor dos anos 60, 70, 80 e também a música cristã. Que música cristã, para mim, são músicas com letras tiradas da Bíblia, mas para mim não são louvor. Porque no meu entendimento, louvor é de adoração a Deus. Então, se é louvor de adoração a Deus, só se canta na igreja. Fora disso, é música cristã.